Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso modesto espaço na internet, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. No vídeo de hoje nós vamos apresentar a aula número 4 do curso de Fiscalização de Obras e Edificações. Esse curso possui um total de 10 aulas e elas são sempre estreadas e apresentadas pela primeira vez às quartas-feiras, das 10 da manhã até o meio-dia. O curso é completamente gratuito. A única coisa que eu te peço é para você se inscrever no nosso canal, clicar em gostei, dar um joinha aqui na nossa aula e, claro, participar do nosso chat ao vivo e dos comentários. Sem mais enrolação, bora para a aula! Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fiscalização de Obras e Edificações. Você já sabe, eu sou a professora Lucileila Queiroz. E nesta aula nós vamos dar continuidade, inicialmente, aos conceitos que estavam sendo tratados nas aulas passadas sobre documentos de controle da atividade edilícia. Nós vamos finalizar esse tema. Depois nós vamos falar da suspensão dos prazos de validade desses documentos de controle da atividade edilícia. Na sequência, falaremos sobre revogação, cassação, anulação, perda da eficácia, perda da validade e cancelamento desses documentos que são concedidos pela prefeitura, autorizando aí, regularizando ou dando regularidade as atividades edilícias. Depois nós vamos falar sobre o direito de início de obras e terminar falando sobre alguns procedimentos especiais, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar dos certificados. Certificado de conclusão, de regularização, de acessibilidade e de segurança, tá? Primeiro que a gente vai falar é o certificado de conclusão. A legislação fala o seguinte, que o certificado de conclusão, ele é emitido depois que a obra é finalizada, nos mesmos casos em que é emitido o alvará de execução. Tanto que eu coloquei aqui o alvará de execução e o certificado de conclusão para a gente lembrar que entrou com o alvará de execução, com o alvará de aprovação ou não, que nós vimos que pode entrar diretamente com o alvará de execução em algumas situações. Então, entrou com o alvará de execução, a obra foi executada, precisa do certificado de conclusão antes do imóvel ser usado, tá? Então, o certificado de conclusão é aquilo que vai falar que a obra ela foi feita de acordo com o projeto aprovado e que ela está em condições de ser habitada, de ser utilizada. Por isso que eles costumam chamar o certificado de conclusão do habite-se. É a autorização da prefeitura falando, pode ser habitado, pode ser utilizado. As pessoas podem utilizar essa nova edificação, tá bom? Então, quais são essas possibilidades aqui? Trouxe para você, para facilitar, para você já lembrar mais rapidamente. O certificado de conclusão é emitido depois de conclusão de uma edificação nova, de uma reforma, de uma edificação existente, de uma requalificação de uma edificação existente, de uma reconstrução de uma edificação que sofreu sinistro, quando houver uma demolição total da edificação ou de um bloco isolado, quando houver execução de muro de arrimo, quando houver execução de movimento de terra. Então, fez o movimento de terra, terminou, você vai lá, precisa do certificado de conclusão de movimento de terra? Precisa, porque a legislação assim o diz. Entrou com pedido lá de construção, alvará de execução do muro de arrimo, construiu o muro de arrimo, e aí? Tem que entrar com um pedido do certificado de conclusão
daquele muro de arrimo que foi construído. Ok? Então, aqui, alvará de execução implica em necessidade de emissão do certificado de conclusão. É possível entrar com pedido de certificado de conclusão parcial, né, em parte da edificação? Sim. Imagina que a obra seja enorme. Vou trazer um exemplo para vocês. Uma vez eu fui fiscalizar um centro de distribuição, onde vem, né, os produtos da fábrica, fica naquele centro de distribuição armazenado no depósito e depois sai para fazer a entrega ou nas lojas ou nos locais que as pessoas compram. Acho que geralmente é nas lojas que são distribuídos, por isso é centro de distribuição. E aí a área construída total, né, do alvará era, sei lá, mais de 50 mil metros quadrados. Cheguei lá para fazer a vistoria, tinha área total de 50 mil, vamos imaginar aqui que eles estavam fazendo, né, embora seja uma construção única, não era em blocos isolados, era uma única construção, mas eles já tinham terminado 30 mil metros e estavam terminando 20 mil. Só que esses 30 mil metros, eles estavam concluídos e estavam sendo utilizados sem o certificado de conclusão. Resultado, multa. Tudo bem? Porque eles poderiam ter tirado o certificado parcial. Está construindo lá os 20 mil, quer utilizar aqui, entra com certificado de conclusão parcial. Nesse caso específico, além do certificado de conclusão, tem lá, né, o licenciamento da atividade de depósito, mas essa parte da atividade em si nós vamos deixar para o curso de licenciamento de atividades. Vamos nos focar aqui na utilização da edificação. Tudo bem? É possível certificado de conclusão parcial? É possível, sim. A obra vai sendo parcialmente finalizada e aí vai entrando com o pedido de certificado de conclusão parcial. O certificado de conclusão, então, segundo a legislação, é aquilo que vai comprovar que a edificação ela está regularizada. Então, certificado de conclusão mais planta aprovada, emitida lá no pedido de alvará de execução, é igual comprovação de regularidade da obra. Muito bem. O certificado de conclusão, então, é a autorização, vou chamar assim, né, que a prefeitura dá para que aquela obra, aquela edificação que foi construída por meio, ou uma obra nova, uma reforma, para que ela seja usada, para que ela seja utilizada, para que ela seja habitada. Mas e quando acontece da pessoa construir irregularmente? Então, não entrou com pedido de alvará de aprovação, não entrou com pedido de alvará de execução, começou a construir a obra de forma irregular, né, porque obra sem documentação ela está irregular, não passou a fiscalização por qualquer motivo, ele terminou de construir e começou a utilizar o imóvel. Já mudou para lá, já começou a usar o imóvel para a finalidade a qual ele foi construído, né, a edificação. Passou um tempo, a pessoa vai precisar da regularidade da edificação. Então, imagine um exemplo. Se tiver interesse de abrir uma atividade comercial ou um uso não residencial naquela edificação, vai ser necessária aí a comprovação da regularidade da obra. Se a obra ela foi construída totalmente irregular, ela não tem o certificado de conclusão. É possível, no entanto, que essa obra inicialmente irregular, ela seja regularizada. E o documento que a prefeitura vai emitir não é o certificado de conclusão, mas sim o certificado de regularização. Então, a ideia aí é pegar a obra que foi construída, fazer o projeto daquela obra que já está edificada, apresenta a documentação, o projeto, à prefeitura, aos técnicos, para que eles analisem. E se estiver de acordo com a legislação, né, se a obra estiver obedecendo, embora irregular, se ela estiver obedecendo
a legislação que estava em vigor no período em que a obra foi construída, a prefeitura emite, então, o certificado de regularização, tá? Então, a obra, a edificação, a ser regularizada, ela precisa também ter a adaptação às condições de segurança e acessibilidade do Código de Obras, mesmo que tenha sido aprovada numa lei anterior. Então, ela precisa obedecer a essa legislação atual. Assim como o certificado de conclusão, o certificado de regularização também é documento hábil para comprovar a regularidade da edificação. O certificado de regularização, ele também é emitido para todas as situações em que o alvará de execução é obrigatório, mas, por qualquer motivo, não foi solicitado e a obra foi realizada de forma irregular. Então, comprovante de regularização, certificado, mais as peças gráficas que foram analisadas, que foram aprovadas para a regularização, é o que vai ser utilizado aí para comprovar a regularidade da edificação. O outro certificado é o certificado de acessibilidade. Quando as edificações existentes, elas são adaptadas para que aquelas condições de acessibilidade, lembra que nós falamos lá no início do curso, que falamos sobre as definições e falamos de pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, que precisavam de condições especiais de acessibilidade, para que elas pudessem utilizar as edificações de forma universal, de forma igualitária às demais pessoas, né, que não têm esse tipo de necessidade especial, vou chamar assim. Então, as edificações elas precisam ser adaptadas para que essas pessoas tenham condições de acesso. Então, depois da adaptação, é solicitado o certificado de acessibilidade e a emissão desse certificado é quando a prefeitura, por meio dos técnicos, ela constata realmente que a edificação recebeu mudanças para que fosse adaptada às condições de acessibilidade. Quais são as situações em que esse certificado de acessibilidade, não certificado só, mas a adaptação da edificação às condições de acessibilidade são obrigatórias? Então, primeiro, órgãos públicos, quer seja os que fazem parte da administração pública direta, indireta, ou ainda qualquer empresa que preste serviço público, né? Pode ser uma prestadora mesmo privada, mas que faça a prestação de serviço público desde que aquela edificação tenha a finalidade de recebimento do público em geral. Então, se as pessoas, se a população, se o público vai até aqueles órgãos, aquelas edificações, elas precisam, então, ser adaptadas e depois ser feita aí a solicitação do certificado de acessibilidade. A segunda situação aqui é quando o uso da edificação é coletivo. E o uso coletivo é para toda atividade não residencial. Então, as atividades comerciais, industriais, de prestação de serviço, elas são consideradas aqui uso coletivo. E, finalmente, uso privado. Então, embora existam edificações que não é para uso público nem coletivo, mas para uso privado de um certo grupo de pessoas, ainda assim, essa habitação ela precisa ser multifamiliar. Então, se for uma construção lá no terreno, naquela edificação, tiver uma única família, né, que é unifamiliar, não há aí a obrigatoriedade, então, de fazer essas adaptações de acessibilidade. Mas, se for, pensa num condomínio de prédios ou num conjunto habitacional, todas as áreas comuns, elas precisam ser acessíveis. Então, precisa fazer as obras de adaptação, embora de uso privado daquelas pessoas, ainda assim,
a utilização é multifamiliar, por isso precisa ter as condições de acessibilidade certificada pela prefeitura. A adaptação das edificações às condições de acessibilidade, elas só são dispensadas quando as obras necessárias para fazer essa adequação, elas acarretarem ônus desproporcional ou indevido ao proprietário possuidor. Só que precisa ser justificado tecnicamente. Então, tem que ter lá uma análise técnica de viabilidade e tem que ser comprovada aí a impossibilidade de adequação para que a pessoa, para que o estabelecimento coletivo ou privado de uso multifamiliar, ou então mesmo o órgão público ou aquele prestador de serviço público seja dispensado de fazer as adaptações de acessibilidade e também solicitar o certificado de acessibilidade. Esse certificado de acessibilidade ele pode ser requerido junto com o certificado de regularização. Então, faz as obras, né, já antes de entrar com pedido de regularização, e no pedido da regularização já pede, já engloba o certificado de acessibilidade. Ou então, no certificado de segurança relativo à edificação, que a gente vai ver na sequência. Também pode pedir o certificado de acessibilidade junto com o certificado de segurança. Certificado de segurança, então, ele comprova a adaptação da edificação existente às condições de segurança de uso. Então, precisa ser feita a instalação daqueles equipamentos, lembra, especiais de segurança, que nós já falamos também anteriormente, e a pessoa vai entrar lá com pedido na prefeitura de certificado de segurança, vai fazer a comprovação de que aquela edificação ela foi adaptada para aquelas condições de segurança do uso. Se a edificação ainda não tem o certificado de acessibilidade, no momento de entrar com o pedido do certificado de segurança, precisa incluir o certificado de acessibilidade. Nós vimos quais foram os conceitos, né, de alvará de aprovação, alvará de execução, certificado de conclusão, de regularização, de acessibilidade e de segurança. Vimos quando que esses documentos eles são exigidos e como deve ser feito aí a questão da identificação, do conhecimento. Não falamos da parte especificamente da concessão, da análise documental, porque isso é de responsabilidade lá da aprovação, lá do licenciamento, né, da unidade de aprovação, da unidade de licenciamento e não da fiscalização em si. A ideia, como nós já falamos aqui várias vezes nesse curso, é dar uma visão para os agentes vistores. Então, o nosso foco é olhar de fiscal, de fiscalização. Quando é necessário, o que tem de requisito, o que é preciso olhar, tá? Então, vamos falar sobre alvará de autorização, que ficou faltando, e o cadastro e manutenção de equipamentos. Eu só vou inverter um pouquinho a ordem. Vou falar primeiro sobre cadastro e manutenção dos equipamentos. Na sequência, eu falo sobre alvará de autorização. Okay? De acordo com o Código de Obras, então, para fazer a implantação de um equipamento, e aí nós já vimos o conceito de equipamento, é aquilo que é integrado à edificação, mas não é considerada uma edificação, porque não é construção. Mas esses equipamentos, eles podem ser permanentes ou transitórios. Independente se é permanente ou transitório, obrigatoriamente é necessário que esses equipamentos eles sejam cadastrados no sistema da prefeitura. Qual é o procedimento de cadastro? Não vou falar, porque tem lá o procedimento, isso realmente não vai nos interessar. O que nós precisamos saber é esses documentos, esses equipamentos, eles precisam ser cadastrados, mesmo porque isso é pré-requisito para a concessão de outras autorizações. Então, se é feita a implantação de um equipamento permanente, elevador, por exemplo, né, elevador de pessoas, é necessário antes que esse elevador ele seja cadastrado no sistema da prefeitura.
Se é um equipamento transitório, vamos falar daqui a pouquinho, que aí não é alvará, mas é uma autorização de implantação, mesmo assim, esses equipamentos precisam ser previamente cadastrados no sistema da prefeitura. Quais são os equipamentos cujo cadastro, né, é obrigatório? Primeiro, equipamento mecânico de transporte permanente, tais como elevador, escada rolante, plataforma de elevação, sistema de estacionamento mecânico vertical, tem até a foto aqui. E aí já vou fazer um destaque só para você entender a sistemática aqui dos slides. O que eu coloquei em azul é complementação do decreto regulamentador, que regulamenta o Código de Obras, a Lei 16.642, tá? Então, o que está em preto foi tirado do Código de Obras e o que está em azulzinho foi complementado pelo decreto. Então, como existe a complementação do decreto, nós temos que observar, então, a legislação integral, né? Então, se o decreto acrescenta aí mais um item, devemos observar também esse item que foi acrescentado, tá? Então, e número 2 aqui, tanque de armazenagem, bomba, filtro de combustível, equipamentos afins. Complementando, então, aqueles 2 itens que foram colocados pelo Código de Obras, o decreto ele trouxe mais, na verdade ele especificou, né, um pouco mais o que é aquilo que estava falando no Código de Obras. Então ele fala o seguinte, que os equipamentos cujo cadastro e manutenção são obrigatórios são tanques estacionários de armazenamento de produtos químicos inflamáveis, combustíveis perigosos, na fase líquida ou gasosa, e precisa ter mais do que 500 litros. Então, se não tiver esse volume superior a 500 litros, ou se os produtos a serem armazenados não forem inflamáveis, combustíveis ou perigosos, não vai precisar fazer o cadastro, tá? Então, olha bem o que está escrito na lei. Só precisa ser se esses tanques forem para armazenar esses produtos que causam, que podem causar algum tipo de acidente, né? Combustíveis inflamáveis, perigosos, e o volume. O próximo fala de bomba de abastecimento de líquido ou dispensers de abastecimento de gás, bombas de recalque, máquinas e motores associados aos tanques que estão relacionados lá nos tanques estacionários da linha A. Então, eu trouxe aqui uma bomba, né, de abastecimento de gás, né, que é o dispenser, junto acoplado ali ao tanque onde o gás ele é armazenado. Então, neste caso, precisa sim de fazer o cadastro desse equipamento. Do outro lado aqui, né, que tem esse homem em pé, isso é uma bomba de recalque. Não sei se você sabe o que é bomba de recalque. É uma bomba que serve para fazer pressão para levar líquidos de uma posição inferior para uma posição superior. Imagina um prédio. E aí a caixa de armazenamento, né, o sistema de armazenamento daquele prédio, sei lá, seja subterrâneo. Um exemplo. Como que a água lá de baixo vai subir no 20º andar do prédio? Precisa ter uma pressão. Essa bomba de recalque é a que faz a pressão para levar a água até os apartamentos, até os andares superiores de uma edificação, de um prédio. Próximo, filtro de combustível para abastecimento de veículos. Juntamente lá com as bombas, tem aqueles filtros para filtrar, né, o combustível, o nome já diz, precisa de cadastro. E, finalmente, equipamentos afins, tá? Definidos em portaria. Então, imagine que se tiver algum outro tipo de equipamento que seja interessante, que tenha sido implementado, construído novo e que ainda não foi previsto na legislação, no código, no decreto, por meio de portaria, é possível que o Poder Executivo baixe lá, publique uma portaria incluindo aquele equipamento também como necessário, como obrigatório, o seu cadastramento. O cadastro de equipamentos ele precisa ser renovado, que é o chamado de manutenção.
do cadastro. De acordo com a legislação, se o elevador e os equipamentos mecânicos de transporte são permanentes, tá? Então, o elevador é permanente, a escada rolante é permanente, aquela plataforma de elevação, ela é permanente, precisa fazer a renovação a cada 1 ano. E no caso de tanque de armazenagem, combustível, bomba, filtro de combustível e os equipamentos relacionados, né, os equipamentos afins, equipamento do Sistema Especial de Segurança, não sei se você conhece, se você já viu, mas existem alguns sistemas de segurança que precisam ser implantados em algumas edificações de acordo com o grau de perigo que tem, com o grau de segurança ou de insegurança, né? Vamos falar assim, da questão da insegurança relacionado lá à higiene, saúde, segurança no trabalho. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma fábrica que mexe com produtos químicos, e esses produtos, eles exalam gases. Esses gases não têm cheiro, não têm cor. Precisa ter um sistema de segurança que faz a detecção dos gases, porque geralmente os gases eles são tóxicos, como não tem cheiro, como não tem cor, pode contaminar as pessoas. Dependendo do tipo do gás, pode ser inclusive inflamável ou explosivo, se tiver contato com algum material que possa causar explosão, pode acontecer um acidente. Então precisa ter esse sistema que faz a detecção do gás. Tem também aquele sistema de hidrantes, né, que são instalados para evitar, no caso, se for necessário, né, no momento lá de um sinistro, de um incêndio, para apagar o fogo. Tem o sistema também de segurança relacionado a detectar aumento de temperatura. Então, se a fábrica ela trabalha com caldeiras, coisas que têm temperaturas muito altas, também tem o sensor, e aquele sensor ele apita quando a temperatura ela atingir um determinado grau, né, de calor, para evitar que aconteçam superaquecimento, uma explosão no local de trabalho. Então, esse equipamento de sistema especial de segurança é mais ou menos isso, aqueles splinters que tem detector de fumaça, se caso verificar, né, identificar a fumaça, ele já automaticamente liga, né, e sai a água em forma de chuveirinho. Então, esses são sistemas especiais, e alguns exemplos, né, de sistemas especiais de segurança. Nestes casos, então, o prazo de validade é 5 anos e precisa ser renovado a cada 5 anos. Se você chegou lá para fazer a fiscalização, e aí, primeiro, você pediu o cadastro e não tem, o equipamento ele está implantado e não tem o cadastro, já é uma infração. Se ele tem o cadastro, ele fez o cadastro inicial, mesmo porque, né, para conseguir o alvará, para conseguir o alvará de aprovação e execução, para conseguir o alvará de autorização de funcionamento, ele vai previamente ter que cadastrar. Se não cadastrar, é documento obrigatório, não vai ser deferido. Então, imagine que ele fez o cadastro inicial, mas não renovou. Então, a falta de manutenção deste cadastro, que é a renovação do cadastro de acordo com o prazo de validade, também é uma infração. Se você chegar lá, o cadastro não foi renovado, aquele equipamento ele está em situação irregular, passível de fiscalização. Ok? Falando agora sobre alvará de autorização. Então, já falei que quando os equipamentos eles são permanentes, já é feita a autorização, né, a permissão de implantação, junto com o alvará de execução. Então, ou de obra nova, ou de reforma, já é feito junto. Mas, se esse equipamento, ou essa edificação, né, que não é só equipamento, aqui fala de edificação também, não for permanente, for transitória, não é alvará de execução. Aí o nome é alvará de autorização. Então, a prefeitura autoriza que aquele equipamento ou que aquela edificação funcione, seja utilizada durante um determinado período de tempo
Passou aquele período de tempo, finalizou, ele é desmontado e ele é levado para outro local. Ok? Então, aqui fala no inciso 1º que o alvará de autorização ele é necessário para implantação ou utilização. Então, se você vai fazer a implantação de uma edificação transitória, lembra que nós falamos que edificação transitória é aquela que não tem caráter permanente. O exemplo aqui é o estande de vendas, né, que ela pode ser montado e desmontado. Então, neste caso, precisa de alvará de autorização. Ou então, a utilização de um equipamento transitório. Precisa também de um alvará de utilização. Trouxe como exemplo aqui de equipamento transitório a grua, né? Que é aquele guindaste que é utilizado para transportar as cargas, os materiais de construção mais rapidamente, né? Levar para cima e transportar muito mais rápido do que se os operários eles fossem levar de forma braçal. Então, aqui são 2 exemplos que precisa de alvará de autorização. Mas olha só que interessante. O item 1 aqui, o inciso 1, fala que o estande de vendas ele precisa de alvará de autorização mesmo se ele for implantado no mesmo local da obra. Olha que interessante. Então, tem lá o canteiro de obras, né? Então, se o canteiro... Daqui a pouco a gente vai ver a questão do canteiro de obras. Mas imagine que a obra está sendo realizada no imóvel para onde foi aprovada e tem o alvará de aprovação e execução. Então, ela está sendo construída ali. Se o dono do empreendimento, o responsável do empreendimento, decidir colocar um ponto de venda naquele mesmo terreno, ele precisa de tirar uma autorização independente. Então, alvará de autorização para aquele estande de vendas, mesmo que seja no local de implantação da obra, no local da onde o empreendimento está sendo construído, ainda assim precisa de alvará de autorização. Segundo item, fala de utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso. Opa, o que significa isso? Trouxe aqui um exemplo, para a gente ter uma ideia, só para você visualizar comigo, né? O que seria essa utilização temporária de uma edificação licenciada para uso diverso. Trouxe aqui a foto lá da Basílica, né, da Aparecida, tanto que, né, nem é aqui na cidade de São Paulo, mas somente para vocês imaginarem comigo que tenha uma igreja, ok? Essa igreja, ela tem autorização para funcionar, então tem um alvará de funcionamento certinho, e ela tem lá uma quantidade de vagas de estacionamento para os seus fiéis, ok? Mas aí, e pensa comigo, que esse exemplo é muito doido para você imaginar mesmo, para facilitar o entendimento. Aí, o padre, o pastor desta igreja, resolve fazer uma parceria com uma empresa revendedora de veículos. E aí, o que eles fazem? Eles utilizam o estacionamento da igreja para fazer revenda de veículos. Coloca lá todos os veículos, abre aquele evento, naquele momento, para aquele tipo de atividade. Eles têm autorização para vender carro ali? Não tem. Autorização para que é? Para a igreja. Então, o imóvel em si, né, a igreja em si tem autorização para local de reunião. O estacionamento ele é obrigatório no sentido de que está obedecendo a legislação, que fala lá da quantidade de vaga de estacionamento, de acordo com a quantidade de construção, de área construída, está respeitando tudo certinho. Mas para a igreja não tem autorização para comercialização. O uso aqui é diferente. Então, está licenciado para a igreja, mas a utilização da atividade neste local foi feita não vou chamar aqui de desvirtuamento, tá? Então, imagine que
eles queiram fazer isso de forma regularizada, tudo certinho. Eles vão entrar na prefeitura e vão pedir um alvará de autorização. Se for possível, permissível, que aquela atividade que se quer licenciar temporariamente for possível e permitida naquele imóvel, naquele zoneamento, é concedido o alvará de autorização durante aquele período específico. Acabou o período do alvará de autorização, aquela atividade não poderá mais ser desenvolvida no local e vai ter que voltar à atividade anterior, que seria a igreja. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo mais factível sobre a utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso. Imagine um estacionamento que tenha licença de funcionamento e funcione normalmente, regularmente, como estacionamento. Durante um determinado período, ele cede o espaço que era utilizado, licenciado, para a instalação de um circo. Então, durante esse período de funcionamento desse circo, naquele local, precisa do alvará de autorização. E esse alvará de autorização é aquele alvará de autorização regulamentado pelo Decreto 49.969, que fala sobre alvará de autorização de realização de eventos, ok? Então, aqui é só para trazer a possibilidade da concessão desse alvará de autorização que tem a previsão no Código de Obras, e quando nós falarmos lá na frente, no outro curso, sobre fiscalização de atividades, aí eu vou retomar e vou falar mais especificamente aqui sobre esse alvará de autorização para a realização de eventos, tá? Então, neste momento, é só para você entender aqui como uma das opções da concessão do alvará de autorização pelo Código de Obras. Ok? Que mais que precisa de alvará de autorização? Avanço de tapume sobre parte do passeio público. Tá, como assim? Tá construindo, se coloca, nós falamos já, né, que o tapume ele serve para proteção, para segurança das pessoas que estão passando na rua, para que nada caia, né, sobre as pessoas, para que elas não entrem no local da obra, que é um lugar inseguro e sofra algum tipo de acidente. Se o tapume for colocado no alinhamento do imóvel, vai precisar de alvará de autorização? Não vai, tá? No alinhamento, não tem problema, pode fazer tranquilamente que não precisa de autorização. Mas, se o tapume ele avançar o passeio público, imagine que chegou o momento de fazer lá os arremates finais, né, a parte de finalização da obra na fachada do prédio. E aí, obrigatoriamente, tem que fazer o fechamento pelas questões de segurança, como já falado. Vai ter que recuar um pouco esse tapume e vai ter que avançar o passeio público. Neste caso, para a utilização do passeio público, precisa de autorização, tá? Se tiver um avanço do tapume no passeio sem autorização, fiscalização, ok? Procedimento fiscal. Próximo, avanço de grua sobre o espaço público. Vou voltar aqui para você ver o desenho da grua, né? Então, tá vendo aqui, ó? A imagem, desenho não, né? A imagem, a foto da grua. Pensa comigo que durante esse espaço, né, de movimentação da grua, onde ela está carregando esse material, e aqui embaixo pensa que são materiais de construção, alguns equipamentos que são utilizados ou que serão utilizados na obra. Se isso, por algum acaso, está projetado no espaço público, pensando que espaço público é utilizado pelo público, pelo povo, pelas pessoas. Nossa, isso é óbvio, eu sei que é óbvio, mas é para a gente entender. Então, o espaço que é utilizado pelas pessoas não pode ter avanço da grua, né? Toda a parte do equipamento que faz parte dela, não pode.
eu trouxe aqui 2 exemplos, só para vocês verem, de acidentes que aconteceu de carro estacionado na rua e que deu problema na grua, a grua quebrou e o material foi lançado, arremessado em cima dos carros. Se tem uma pessoa passando na hora, se tem alguém dentro desse carro, olha aí o acidente. Então, se por acaso for necessário o avanço da grua em algum espaço que é utilizado pelo público, precisa de autorização, porque os técnicos da prefeitura vão analisar todas as condições de segurança, se está sendo respeitado, até mesmo a questão de isolamento daquele espaço, para que as pessoas não entrem lá e para evitar aí qualquer tipo de acidente como esse que eu trouxe para vocês olharem. Ok? Então, alvará de autorização, caso a grua avance sobre um espaço público. Mais um. Instalação de canteiro de obra e estande de vendas em imóvel distinto daquele que a obra está sendo executada. Então, peraí, vamos entender. Se eu aprovei um projeto de construção de uma edificação nova, de uma reforma, em um determinado terreno, eu tenho o alvará de aprovação, alvará de execução, aprovadíssimo. Então, eu posso implantar o meu canteiro de obras, que nós já vimos o que é, né? Se você não lembra, vai lá na aula 2. Então, eu posso implantar o canteiro de obras dentro daquele imóvel onde a minha obra está sendo executada? Posso. Mas eu vou precisar de alvará de autorização para esse canteiro de obras dentro do terreno aonde a obra está sendo executada? Não. Mas imagine que o canteiro de obras é em local diverso do local de execução da obra. Nossa, como é isso? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu lá em Perus. A Sabesp, uma concessionária, estava fazendo um sistema de ampliação da rede, não lembro se era a rede de água ou se era a rede de coleta de esgoto, mas era da rede da Sabesp. E aí eles estavam fazendo o serviço de corta via, passa a tubulação e faz o conserto. O material, o local, o alojamento, onde eles guardavam, né, os materiais, as coisas, o escritório, tudo aquilo que faz parte do canteiro de obras, eles colocaram em um imóvel particular. Pegaram um imóvel particular e usavam aquele imóvel como canteiro de obras. Então, para este lugar, precisa de alvará de autorização? Precisa. Nossa, mas eu vou fazer uma construção aqui, ó, de madeira, de madeirite. Precisa ainda assim, tá? Se o local da obra for diferente do local utilizado como canteiro de obras, o canteiro de obras precisa de alvará de autorização. E também estande de vendas, tá? Se o estande de vendas precisa até mesmo no local onde o empreendimento está sendo construído, ainda mais se ele estiver em local diverso, né? Diferente. Então, se o prédio está sendo construído aqui, mas o estande de vendas está em outro terreno, aquele estande de vendas, que é uma edificação de caráter transitória, precisa também de alvará de autorização. Então, voltando aqui. Cadê? Aqui, no caso da grua. Então, avanço de grua sobre o espaço público. Vai conseguir um alvará de autorização para utilizar a grua se não tiver feito o cadastro anterior? Não vai conseguir. Então, primeiro faz o cadastro, que a gente já viu, para depois entrar com pedido de alvará de autorização. Se vai fazer a implantação do equipamento numa edificação nova. Então, tem lá um prédio novo sendo construído e dentro desse prédio novo vai ser implantado um elevador permanente. Precisa cadastrar o elevador antes de sair a autorização? Precisa, tá? Porque o cadastro, ele é prévio, ele é anterior e ele é indispensável para a concessão do alvará de autorização, aqui nesse caso,
mas também lá para o alvará de aprovação, no caso de equipamentos permanentes. Beleza? Tem prazo alvará de autorização? Tem. Tá? Então, alvará de autorização, pelo caráter de transitoriedade, então não esquece, se fosse permanente, alvará de aprovação e execução. Então, neste caso, como o caráter ele é temporário, ele não é contínuo, ele vai ter um tempo certo determinado, ele tem um prazo limitado a 6 meses. E pode ter uma única revalidação. Então, ele pode ser revalidado uma única vez. Então, eu entendo que, no máximo, esse equipamento, ou o avanço do tapume, ou o estande de vendas, ele poderá ter, no máximo, 1 ano de validade. Se passou esse prazo, né, ele perde a eficácia. Chegou lá, tem alvará de autorização para a implantação do tapume lá, sobre o passeio público, e já passou 6 meses. Você fez a revalidação do seu alvará? Não, não fiz. Então está irregular. Fez a revalidação, passou de 1 ano, está irregular, ok? Mas aí, poxa, eu não vou poder fazer mais? De acordo com a legislação, não. Está falando que a revalidação é uma única vez apenas, no caso do alvará de autorização. Voltando aqui. Que é a implantação ou utilização de edificação transitória ou equipamento transitório. Utilização temporária de edificação licenciada para uso diverso. Avanço de tapume, sob parte do passeio público. Avanço de grua sob espaço público. Instalação de canteiro de obras e estande de vendas em local imóvel diferente da onde a obra vai ser executada. Então, nesses casos, o caráter transitório não permite que esse prazo seja muito longo, por isso a legislação ela determina esses 2 prazos. 6 meses, podendo ser revalidada uma única vez. Legal, vamos fazer uma pequena pausa na nossa aula, para que você possa assinar lá, fazer o registro da sua presença na aula de hoje. E tem mais um recadinho do Fernando Guimarães, então a gente volta já já para dar continuidade no nosso conteúdo de hoje, ok? Oi, pessoal! Nós estamos liberando neste momento a lista de presença no chat ao vivo aqui. Então pode ir no chat, já aproveita, já assina a lista para você não esquecer e não ficar com falta. É obrigatória a assinatura da lista para todas as pessoas que teve a sua inscrição no curso deferida. O link, o formulário, ele somente pode ser acessado com o e-mail da prefeitura ou com o e-mail que você utilizou na hora da inscrição do curso. Então você se loga com o e-mail da prefeitura e aí depois você acessa o link, porque aí você não vai ter problema de bloqueio do acesso, tá bom? Nós também vamos mandar para o e-mail que você cadastrou na inscrição a lista de presença. Se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, nós estamos à disposição aqui no chat, é só você questionar que nós vamos te responder o mais rápido possível. Muito bem, estamos de volta para dar continuidade à nossa aula. Na primeira parte da aula nós terminamos os conceitos dos documentos de controle da atividade edilícia, falamos de alvará, de autorização e falamos
do cadastro e manutenção dos equipamentos permanentes, vamos agora dar continuidade falando inicialmente sobre direito de início de obras. Vamos lá, então? Então, rapidamente aqui, só para a gente entender o processo, como funciona de análise de um pedido, na expedição de um documento de controle de atividade edilícia. A pessoa ela vai entrar com o processo, que é a autuação, depois que é feita a análise inicial. Se o processo ele estiver em situações já de aprovação, ele já é aprovado imediatamente. Se faltar algum documento, faltar alguma coisa, algum tipo de complementação, aí é emitido o comunique-se, né? A prefeitura vai publicar um comunicado para a pessoa falando o que está faltando. Ou documento, ou alguma modificação no projeto, né? Que não está de acordo. A pessoa faz o atendimento do comunique-se e aí depois a prefeitura vai analisar o pedido, se o pedido é deferido ou se o pedido é indeferido. Se vai ser emitido ou não o documento lá relacionada à edificação, ok? As atividades edilícias. Durante o período do comunique-se, feita o comunicado ele tem o prazo de 30 dias para ser atendido. De acordo com a legislação, quando a pessoa entra com alvará de aprovação apenas, a prefeitura tem 90 dias para analisar esse pedido, contado da data da autuação até o momento do despacho ser publicado, de deferimento ou indeferimento. Se teve comunicado, comunique-se aqui no meio. O tempo que ficou esperando a pessoa responder o comunique-se, ele é suprimido, ele não conta aqui. Tá? Então, 90 dias. Vamos pensar que se a prefeitura emitiu um comunicado e a pessoa deixou lá o interessado para responder no último dia, então eu vou ter 90 dias mais 30 do comunique-se. Então, a princípio, 120 dias, ok? Depois que um alvará de aprovação, o pedido, ele é deferido, a pessoa ela vai entrar com alvará de execução. Esse pedido de alvará de execução, ele precisa ser analisado em 30 dias. Se tiver um comunicado também, fez o comunicado, o prazo para de contar, atendeu o comunicado, o prazo continua contando. Tá bom? Chegou no final, lá dos 30 dias, tem que fazer a publicação do despacho. Se passou 90 dias do alvará de aprovação e a prefeitura não publicou o despacho, não decidiu, já poderá entrar com alvará de execução. Ok? Passados 30 dias do alvará de execução, sem uma análise, sem uma decisão, poderá ter direito ao início de obras. Pensa assim, 90 dias, alvará só de aprovação. Mas se eu tiver só alvará de aprovação, já posso começar a construir? Não, não pode. Então, acabou o alvará de aprovação, 90 dias, entra com alvará de execução. Aí é mais 30. Mais 30 dias, aí tem direito a início de obras. Se entrar direto, junto, no mesmo instrumento que é possível entrar com alvará de aprovação e execução, no mesmo pedido, o prazo ele é 120 dias, contados da data de autuação. Então, autuou o processo, passou 120 dias, não teve despacho decisório, poderá ter direito a início de obras. Então, o responsável técnico, o proprietário ou possuidor poderá dar início às obras, mas aí tem uma vírgula bem grande, sendo que eles ficam responsáveis por qualquer tipo de desvirtuamento. Então, imagine, hipoteticamente, que eles estão construindo, obedeceu direitinho o projeto que está sendo submetido na prefeitura à análise, o projeto foi aprovado, beleza. Assim que o projeto é aprovado, a construção já deu andamento, está bem adiantada. Ótimo. Só que, se for aprovado um projeto e houver desvirtuamento,
eles são responsáveis. Aquela obra que foi construída, ela está desvirtuando o projeto aprovado. Se ela está desvirtuando, ela está irregular. Aquele projeto que foi aprovado não se aplica ali. Então, se houve desvirtuamento, a obra está irregular. Tem que fazer a ação fiscal do desvirtuamento do projeto aprovado. O problema maior é que se o processo ele é indeferido. A pessoa teve o direito de início de obras, começou a construir, e aí já está lá a obra de vento em popa, saiu a decisão da prefeitura, projeto indeferido. Se ele está indeferido, significa dizer que algum dos requisitos dos critérios estabelecidos na legislação não foi autorizado, não foi observado. Então, a obra ela não poderá continuar, mas ele já começou a construir. Então, a partir do momento do indeferimento da obra, a ação fiscal ela precisa iniciar, mesmo se ele entrar com recurso. Ele tem direito a entrar com recurso, mas ele tem que parar imediatamente a obra. Porque se ele não para a obra e ele dá continuidade, e aquele recurso deles for indeferido, a obra continuará sendo irregular. Se o recurso for deferido, aí ele vai ter o alvará, só que ele tem que parar imediatamente. Porque no primeiro indeferimento significa dizer que aquilo que ele está fazendo já não está certo. A prefeitura entende que não está correto. Então, ele precisa esperar a análise final do recurso para verificar se aquilo vai ser revertido a favor dele, porque se o recurso não for aceito e for indeferido também, a obra dele não está licenciada. E se porventura precisar fazer alguma adequação, algum ajuste para aprovação, ele vai ter que fazer antes de finalizar. Ele não vai derrubar a construção depois de pronta. Então, construiu uma parede a mais, derruba aqui. Isso aqui passou, né, do potencial construtivo, então eu vou ter que tirar. Isso aqui é contado como área computável, então vamos ter que diminuir isso aqui. Então, faz as adequações, mas isso precisa ser feito ainda no momento em que a obra está sendo executada, porque depois que já terminou, aí fica difícil, a obra vai ficar irregular. Ok? Então, isso é muito importante, tem que tomar muito cuidado quando tem processo e análise por isso. Quando a gente for falar das ações fiscalizatórias, do processo fiscal, né, em si, eu vou trazer para vocês aqui o passo a passo, como que a gente pesquisa, onde que nós conseguimos verificar se tem processo em análise, quais são os processos, né, que estão em análise, para que a gente consiga acompanhar. Não esquecendo que existe a obrigatoriedade da documentação ficar no local da obra. Mas se tem um projeto ainda em análise, não tem planta aprovada, qualquer coisa que a pessoa te apresentar está sendo aprovado ainda, não tem a decisão final. Então, por isso que é muito importante essa questão do direito ao início de obras. Vou trazer agora um exemplo, mas para você visualizar sobre essa questão do direito ao início de obras, essa contagem, né, do prazo aí do direito de início de obras. Fiz aqui um gráfico, então vamos olhar aqui para entender. Logo no início aqui, tá vendo? Ó, na parte inicial dessa linha do tempo, né, vamos chamar assim, foi feito aqui nesse dia o protocolo do pedido de alvará de aprovação e execução. Então, nós já sabemos que o prazo que a prefeitura tem para analisar quando o pedido é entrado junto é 120 dias, 90 do alvará de aprovação mais 30 do alvará de execução. Então, entrou aqui, foi a data do protocolamento do pedido de alvará de aprovação e execução. Passou 10 dias, com 10 dias da data do pedido, o técnico da prefeitura já fez a análise, percebeu que precisa fazer alguma alteração, tem algum dado que não está correto, publicou o comunique-se, publicou o comunicado. A partir do momento em que o comunicado ele é publicado, o prazo de contagem para o direito de início de obras ele é suspenso. Então, eu coloquei aqui 15 dias, imagine que a pessoa lá, o interessado, demorou para responder ao comunique-se. Ele fez a resposta e o processo voltou, então, para análise. O técnico ele vai analisar
para verificar, então, se está tudo de acordo com a legislação para o projeto ser aprovado. Aqui que a gente precisa tomar muito cuidado. Se você olhar essa parte aqui de baixo, essa linha aqui, que eu coloquei em vermelho, né, esse colchete aqui, nós estamos vendo o prazo de 120 dias. Então, da data que protocolou o pedido, se decorrer 120 dias direto, sem um comunicado, aí aqui, ó, seria o direito do início de obras. Mas neste caso, como houve o comunique-se, a pessoa demorou 15 dias para atender o comunique-se, esse prazo que demorou para atendimento do comunique-se, ele é projetado lá na frente. Então, se ele ficou suspenso aqui, então lembra, a gente, suspensão de prazo, a gente aperta a tecla pausa, e aí o tempo para de contar. Quando ele volta a contar, a gente aperta de novo a tecla pausa, e o tempo volta a contar novamente. Então, esses 15 dias que o tempo ficou parado aqui, o prazo ficou parado na contagem, ele vai ser contado lá na frente. Então, não significa dizer que 120 dias da data de protocolamento do pedido. Você vai ter que olhar quando o processo ele foi protocolado, você vai ter que olhar se houve um prazo de comunicação, né, se houve um despacho de comunicação, quando é que esse comunicado ele foi respondido para depois continuar a contar o prazo. Se você olhar aqui no finalzinho, ó, que eu coloquei a projeção dos 15 dias que ficaram suspensos lá para que o interessado respondesse o comunique-se. Passou o prazo aqui, ó, de 15 dias, aí sim, somou 120, mais o período que ficou suspenso. A partir daqui já seria o prazo, o direito dele a iniciar a obra. Então, eu coloquei o não aqui nesse período. Então, ele não pode começar a obra neste período por conta do prazo do comunique-se que ficou suspenso. Aqui sim, né? Nós consideramos os 120 dias, consideramos o prazo de suspensão. A partir daqui, se o processo não for analisado, se não tiver despacho de deferimento ou indeferimento, né, que é o despacho de decisão do processo, aí sim a obra poderá ser começada. Aí sim começa o direito ao início de obras. Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Pois me falem, se caso precisar mais detalhes sobre isso, quando eu falar das ações fiscalizatórias, dos procedimentos fiscalizatórios, a gente retoma, a gente para um pouco mais aqui, tá bom? E aí eu trago mais exemplos, a gente fala mais um pouco se caso não tenha ficado claro. Mas aí vocês me falem para que eu possa incluir depois isso no próximo conteúdo. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando? Aqui eu já falei, é só um exemplo, né, para que vocês tenham aí sobre interposição de recurso e a contagem dos prazos, né, dos dias, como que faz para contar os prazos. Nós vamos falar, a partir, né, desse instante, sobre os prazos de validade dos documentos de controle de atividade edilícia. Na verdade, não o prazo de validade em si, porque nós já falamos lá no alvará de aprovação, falamos do alvará de execução, a questão do prazo de validade, já falamos um pouco sobre isso na nossa aula anterior. Só que agora nós vamos falar sobre os outros certificados, né, os outros documentos, como certificados, o alvará de autorização e o cadastro e manutenção dos equipamentos permanentes. E vamos falar algumas coisas relacionadas aí à questão da validade desses documentos que são emitidos pela prefeitura. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a suspensão dos prazos de validade. Imagine comigo que o interessado tenha entrado com alvará de aprovação e alvará de execução juntos no mesmo pedido, foi analisado, foi deferido, foi publicado, o alvará ele foi emitido, né, o documento, e está em vigor. Já está em validade, começou a contar o prazo de 4 anos para que a obra fosse concluída.
Durante esse período, neste exemplo, de 4 anos, pode acontecer algumas situações que vai parar de contar esse prazo. Então, quando nós falamos, ou quando ouvimos falar na legislação de suspensão de prazo, imagina aí, antigamente, que tinha as fitas cassetes, os aparelhos de DVD, acho que até hoje tem, né, Netflix também, acho que no YouTube, os vídeos, né, para você avançar e retroceder. Então, imagina que quando a gente fala de suspensão, nós apertamos o pause, tá? Então, contou 6 meses, aconteceu uma situação dessa, aí aperta o pause, o tempo ele para de contar. Depois que essa situação ela é resolvida, aperta de novo o pause e ele continua a contar pelo prazo restante. No exemplo que eu dei, apertou o pause, com 6 meses, ficou lá esse impedimento durante 1 ano. Depois que volta, aí começa a contar o restante do período de 3 anos e meio. Tudo bem? Mas quais são, então, esses impedimentos para início da obra ou impedimentos para prosseguimento da obra? Esse prazo de validade também, ele é contado depois que a pessoa iniciou a obra, ok? Então, imagine que a pessoa, o proprietário, tem entrado, né, que esse pedido foi aprovado, ele deu início à obra. Pode ser que essas situações também estejam relacionadas à paralisação do andamento daquela obra. Pode ser que seja um impedimento para que a obra tenha início, beleza? Ou então, se a obra já iniciou, pode ser que ela tenha que parar para que, depois que superar esse impedimento, aí sim a pessoa pode voltar a construir. Quais são, então, esses casos ou essas hipóteses de suspensão dos prazos de validade do alvará de aprovação e de execução? Primeiro, decisão judicial. Tudo bem? Então, pode ser que exista uma ação na justiça e pode ser qualquer ação, por exemplo, anunciação de obra nova. Então, imagine lá que o meu vizinho começou a fazer uma obra aqui e eu percebo que essa obra ela vai me trazer prejuízo, ou o que ele está fazendo está colocando o meu imóvel em risco. Eu posso ingressar com uma ação, sim, na justiça, e o juiz ele pode determinar que a obra seja parada. Então, é possível, esse é um exemplo. Então, qualquer decisão judicial que implique aí na paralisação ou então no início da obra. Um outro exemplo, eu sou herdeira e meus irmãos também, tá? Então, tenho mais 3 irmãos. Eu e mais 3 irmãos somos herdeiros e nós recebemos de herança uma casa, um terreno. Eu quero construir lá, mas os meus irmãos não querem, porque a minha intenção é construir para eu morar com a minha família. Os meus irmãos preferem vender para depois que fizer a venda, dividir o dinheiro. Tá? Só para você imaginar aí mais um exemplo. Eles ingressam com uma ação na justiça contra mim. Então, imagina que eu tenha documentação, que eu seja inventariante, que eu entrei com pedido lá como possuidora do imóvel, como representante do espólio, e aí o processo foi analisado e foi deferido, mas os meus irmãos, eles não concordam com isso e eles vão ingressar com uma ação na justiça. O juiz, ele pode determinar até que essas questões se resolvam, né? Quando o imóvel ele é objeto de um litígio, de uma discussão jurídica, o juiz ele pode determinar, sim, que não seja feita nenhuma obra, nenhuma nova construção, ou aquela construção que está em andamento, ela deva ser paralisada até que haja a decisão final relacionada ali ao objeto da ação, que seria o imóvel. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda é no caso de calamidade pública. Foi decretado estado de calamidade pública no local onde aquele imóvel está situado, porque aconteceu
um acidente muito grande ou um sinistro muito grande, sei lá, uma grande enchente que deixou os imóveis sem condições de habitabilidade, um tsunami. Imagine aí o que você quiser com relação à calamidade pública. Então, quando houver calamidade pública, decretada calamidade, o interessado ele não tem condições de dar continuidade na obra dele, nem é porque ele não quer, é mais por conta das condições do momento. Não dá para ele continuar construindo, por exemplo, se está tudo cheio d'água, inundado, ou então se aconteceu lá um tsunami, destruiu tudo. Precisa passar esse período de calamidade, onde a situação de normalidade ela vai voltar, né? Então, aquela situação ela volta ao normal, e a partir do momento que esse estado de calamidade ele for suspenso, a obra ela vai poder retomar e o prazo ele retoma também a contagem. Lembra que os prazos dos processos administrativos ficaram suspensos durante a pandemia? É mais ou menos isso para você ter uma ideia, né? O que aconteceu mais ou menos conosco, né? Até com as ações fiscais, com os processos administrativos durante o período da pandemia. Então, o período foi suspenso para análise e andamento dos processos. Quando o período voltou a contar, naquele momento em que parou, ele teve continuidade. É isso. E a terceira possibilidade aqui, declaração de utilidade pública ao interesse social. Essa declaração de utilidade pública, conhecida como DUP, às vezes você pode ter ouvido falar DUP, 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 e não sabe o que é. Quando o órgão público da administração ele tem interesse em um determinado imóvel que seja particular para transformar este imóvel em uma edificação pública ou para derrubar e construir uma obra pública, a primeira coisa que é feita antes da desapropriação é a declaração de utilidade pública. A declaração de utilidade pública, a DUP, ela é publicada, então torna-se público, né, o interesse daquele órgão, do município, do estado ou da União, de pegar aquele imóvel particular e transformar aquele imóvel em imóvel público. Então ele vai gravar, vai dizer, olha, eu, prefeitura, por exemplo, tenho interesse nesse imóvel aqui para que neste lugar aqui seja construída uma UPA, para que seja construída uma AMA, por exemplo, ou para que seja construída uma escola, né? Então, essa área aqui nós temos interesse, vamos fazer um projeto aqui de implantação de um equipamento público e para isso precisa ser desapropriado. Desapropriação é tirar do nome da pessoa, do particular, passar aí para o domínio, para a propriedade do órgão público mediante compensação financeira. Mas aqui é só para você entender que a simples declaração de utilidade pública, ela já grava o imóvel, no sentido de, existe lá um alvará de aprovação e edificação aprovado para ser construído um prédio de 10 andares em um determinado terreno. Se a prefeitura ou o estado declarou aquilo de utilidade pública, imagine que vai passar um viaduto ali, vocês acham que eles vão permitir que esse prédio seja construído para depois ser derrubado? Vai acabar ficando muito mais caro do que simplesmente cessar ali a obra. Então, a declaração da utilidade pública imediatamente ela vai impedir a obra ou de iniciar, ou, se ela já houver iniciado, ela tem que paralisar. Tudo bem? E a questão do interesse social também. Então, é a declaração aí de interesse social, declaração de que aquele imóvel ele passa a ser de interesse da sociedade e que vai ter, sim, uma destinação coletiva. Não vai ser mais particular, ele vai passar pelo processo de transferência dessa propriedade para passar para o domínio
né, para a propriedade do órgão público que vai instalar ali aquele equipamento social. Tudo bem, gente? Suspensão dos prazos? Vamos lá, então, continuamos. O tema aqui, ó, revogação, cassação, anulação, perda da eficácia, perda da validade, cancelamento dos documentos de controle da atividade edilícia. Por que eu trouxe todos esses temas aqui como subtítulos? Porque a lei, ora fala de revogação, ora fala de cassação, ora fala de anulação desses documentos que foram emitidos, ora fala em perda de eficácia, ora fala em cancelamento, ora fala em perda de validade dos documentos. Quais? Alvará, aprovação, execução, autorização, certificados, conclusão, regularização, acessibilidade e segurança e cadastro dos equipamentos permanentes. Beleza? Então, eu fiz aqui um resumão, depois nos slides tem a lei, eu trouxe, né, a parte da própria legislação, mas aqui nesse momento tem um resumão para a gente tentar entender aí esses termos e como que eles são aplicados em qual tipo de documento. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, esses documentos de controle da atividade edilícia, eles podem ser, diz a legislação, a qualquer tempo. Então, é possível, depois da sua emissão, que ele seja, primeiro, revogado. Tá? Então, a gente vai lembrar um pouquinho aqui, né, das aulas de direito administrativo, para a gente entender que esses documentos nada mais são do que atos administrativos. E aqui nós aplicamos o mesmo entendimento dos atos administrativos. Neste caso aqui, os atos administrativos, quando eles são praticados por agentes públicos, por servidores públicos, eles podem ser revogados. Então, ele foi praticado e aí ele é revogado, ele vai deixar de ter eficácia, ele vai deixar de valer porque ele foi revogado. Essa revogação desses documentos aqui do Código de Obra, a legislação diz que pode ser feito no caso de relevante interesse público. Lembra no slide passado que eu falei da declaração de utilidade pública, da DUP? Então, imagina que aquele imóvel ele foi declarado de utilidade pública e existe lá um alvará de aprovação e execução deferido para lá. Com a DUP, o prazo foi suspenso, mas teve o procedimento de desapropriação. Aquele imóvel ele vai realmente passar, sim, para o domínio, para a propriedade daquele órgão público, né, que o desapropriou, que fez a declaração de utilidade pública. Então, não há mais por que esse documento que foi emitido, alvará de aprovação, alvará de execução, ele continue em vigor, então ele poderá ser revogado. Esse é um exemplo, ok? Qualquer tipo de interesse público que seja relevante, tá? Importante, imprescindível, os documentos emitidos eles podem ser revogados. Alvará de aprovação, execução, certificados. Tudo bem? Próximo. Os documentos eles podem ser cassados. Então, a cassação é depois que o documento foi emitido por algum motivo de responsabilidade da pessoa que fez o pedido, do proprietário, do possuidor ou do técnico habilitado, tá? Então, eles fizeram alguma coisa ou deixaram de fazer alguma coisa, por isso, aquele documento que foi emitido, ele passa a ser considerado desvirtuado ou então desobedecido. Neste momento é possível ele ser cassado. Aqui, então, primeira possibilidade da cassação é o desvirtuamento. Vamos pegar lá um alvará de aprovação e execução. Então, nós sabemos que ele tem validade junto com as peças gráficas, com a planta aprovada pela prefeitura. Ótimo.
Você chega lá e vai verificar a conformidade da obra. Então, foi feito lá uma aprovação, um alvará para a construção de uma residência unifamiliar, uma casa só para uma família única. Então, você imagina lá que essa residência unifamiliar ela vai ter as características de uma residência. Perfeito, onde mora uma única família. Quando você chega lá, você bate o olho na construção e você percebe que, em vez de um imóvel residencial, está sendo construído um prédio comercial. Então, fez lá o salão, pé direito de 5 metros, já está na parte de cima, né, no segundo pavimento. Então, toda aquela construção, você sabe que aquilo é um imóvel comercial e não um imóvel residencial. Houve um desvirtuamento. Então, o desvirtuamento é um dos motivos possíveis de cassação do alvará de aprovação e alvará de execução. Esses dois foram emitidos juntos, né? Também alvará de aprovação e execução. Desvirtuamento da obra que está sendo executada. Eu não vou entrar no procedimento agora sobre o procedimento do desvirtuamento, eu vou deixar para falar isso quando a gente falar das ações fiscais, ok? Então, eu vou fazer uma diferenciação lá da ação fiscal em si e do procedimento para cassação do alvará do documento que foi emitido. Tá? Então, aqui é só para a gente entender que esse documento ele pode ser cassado. A hipótese seguinte, que é descumprimento de exigência, é o seguinte: quando o alvará ele é emitido, é possível fazer algumas ressalvas que precisam ser observadas depois ou no momento de execução da obra. E se essas ressalvas, que seriam uma exigência, não for cumprida, também o alvará ele poderá ser cassado. Um exemplo é sobre a outorga onerosa. Tá? Outorga onerosa, neste momento, para você entender, é um valor que o interessado, o proprietário, o possuidor, precisa pagar para construir além daquilo que seria o mínimo permitido naquele terreno, naquele lote. Para explicar direitinho a outorga onerosa, aí eu vou ter que entrar em outros conceitos, como coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, potencial construtivo, e eu não vou falar sobre isso agora, porque eu vou explicar melhor quando falarmos sobre a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Lá é mais interessante porque está mais relacionada à questão dos requisitos específicos de cada zoneamento, o que pode e o que não pode ser construído de acordo com as zonas de uso, com a questão do parcelamento do solo. Então, eu vou deixar para explicar isso melhor quando falarmos sobre a lei, né, de parcelamento, uso e ocupação do solo. Mas aqui é só para você entender o seguinte: é possível, mediante o pagamento de uma taxa adicional, chamada outorga onerosa, que o proprietário ou possuidor construa um imóvel com uma área construtiva maior do que a princípio seria permitido naquela zona, naquele zoneamento. Então, existe lá taxa de ocupação mínima, existe lá uma capacidade de construção, de acordo com a zona de uso, e mediante o pagamento dessa taxa adicional, dessa outorga onerosa, é possível construir além daquele mínimo estabelecido. Então, agora é só isso para você entender, depois eu vou explicar com mais detalhes. Só para ficar claro no exemplo, essa questão da ressalva, que se não for cumprida, poderá ser cassado o alvará. Então, sai uma ressalva lá no alvará, depois que ele é emitido, alvará de aprovação e execução, dizendo exatamente isso, que se o valor correspondente à outorga onerosa não for pago, o alvará ele poderá ser cassado. Os documentos também eles podem ser anulados. Então, a anulação de um documento, assim como a anulação de um ato administrativo, pode ser feito depois que aquele ato foi praticado, ou depois que aquele documento foi emitido, quando aquele ato ele não cumpriu com alguma exigência da lei. Por isso que está falando aqui que os atos poderão ser anulados
no caso de ilegalidade. Então, alguma coisa da legislação que não foi observada, então tornou aquele ato ali ilegal ou causou um vício naquele ato, então ele pode ser anulado. Neste caso da anulação, pode ser emitido um novo ato em substituição depois que a ilegalidade for sanada, tá? Não sei, imagina aí, hipoteticamente, que no momento da análise lá do projeto, o técnico não percebeu uma das aplicações da legislação e aí ele fez lá o cálculo errado e permitiu que a pessoa construísse a mais ou o contrário, ou não permitiu que fosse feita uma construção, né, de uma determinada área, e o documento foi emitido, mas foi emitido errado porque houve ali uma interpretação equivocada da lei e houve uma ilegalidade. Não foi observado o que diz a legislação. Depois percebeu-se que houve aí esse problema, esse documento ele pode ser anulado, com a possibilidade aí de emissão de um novo documento, sanada a irregularidade, sanada a ilegalidade. Então, no caso da anulação, o erro, a ilegalidade, o vício que aconteceu, ele pode ser sanado, pode ser modificado e gerar um ato novo, gerar um documento novo. No caso da declaração de nulidade, então eu sempre falo, né, para os meus alunos, para lembrar que a palavra nulo é igual não existe no mundo jurídico. Tá? Então, toda vez que você ouvir falar nulo, no mundo jurídico é considerado como não existente. Então, a declaração de nulidade de um desses documentos significa dizer que no mundo jurídico ele nunca existiu e ele não pode gerar nenhum tipo de efeito, porque o vício que foi detectado é um vício insanável, tá? Então, não há possibilidade de sanar esse vício, nada melhor do que declarar totalmente nulo esse documento, totalmente sem valor algum. Um exemplo bem doido, também bem esdrúxulo, para você entender o que eu estou falando de legalidade. De quem é a competência nas subprefeituras de conceder um alvará de aprovação e execução? Nas subprefeituras, a competência de deferimento dos pedidos de alvará de aprovação e execução é do supervisor de uso do solo e licenciamento, o supervisor que vai publicar o despacho de deferimento ou de indeferimento desses pedidos. E lá no setor de aprovação tem, né, o supervisor de uso do solo e licenciamento, tem o chefe da aprovação, tem os arquitetos, né, da aprovação que fazem análise, que são os técnicos responsáveis por esta análise. E tem lá o pessoal do expediente que auxilia na parte administrativa. Tudo bem? Imagina que chega lá o projeto, em vez de um técnico habilitado a analisar, esse projeto ele é analisado por aquele servidor administrativo. Ele não tem formação para isso, ele não tem competência legal para analisar um projeto. Mas imagine comigo que ele assim o faça. E mais do que isso, ele não só analisou o projeto, como ele deferiu o projeto e ele mandou publicar aquele projeto, aquele alvará, perdão. Então, o alvará foi emitido, foi publicado, porque ele foi analisado por uma pessoa incompetente, no sentido de não ter competência legal, e ele foi publicado, deferido por uma pessoa que não tem competência legal. Ele é incompetente naquele caso para a publicação daquele despacho. É possível validar isso? Não é. Por quê? Porque esse documento ele é completamente viciado e esse vício ele é insanável. Vai ter que iniciar todo o procedimento
E aí sim, para passar para o técnico, né, competente para analisar, tem as propostas de deferimento, e aí quem tem a competência para a publicação, autoridade competente, vai publicar o deferimento, aí sim esse documento vai passar a valer. Então, declaração de nulidade, vício insanável. Não é possível que aquele erro que foi constatado, ele seja arrumado, tá? Então, tem que ser declarado nulo. Declarou nulo significa dizer, isso aqui nunca existiu. Isso aqui, esse documento, ele não tem valor nenhum, ele não pode ser utilizado porque ele não tem valor legal nenhum. Tudo bem? Continuamos lá. Perda da eficácia. O Código de Obras fala de perda da eficácia quando fala dos certificados. Lembra do certificado de conclusão, certificado de regularização, certificado de acessibilidade e certificado de segurança? Então, nós vimos lá os momentos, né, que esses certificados eles são emitidos. O de conclusão é quando a obra ela é executada, né, que precisa de alvará de execução, terminou a obra, tem o certificado de conclusão, que é aquilo que a prefeitura vai dizer que o imóvel está pronto para ser utilizado. O certificado de regularização é aquele que a prefeitura vai analisar o projeto, vai analisar a construção depois que ela foi feita, que exigia alvará de execução, mas foi construída totalmente irregular, sem um alvará, mas é possível fazer a regularização depois se obedecer o que diz a legislação. Se o imóvel está de acordo com a legislação em vigor, é possível regularizar. Então, emite-se o certificado de regularização dizendo que o imóvel ele está regular. Certificado de acessibilidade é aquele que diz que o imóvel ele sofreu as adaptações necessárias para a adequação daquele imóvel às necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E o certificado de segurança foi emitido quando a prefeitura ela verifica que foram feitas adaptações lá de instalação daqueles sistemas especiais de segurança. Tudo bem? Tranquilo? Quanto perde a eficácia? Então, imagine que foi emitido um certificado de conclusão. Tem lá uma casa, sobradinho, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 carros. Tem lá o certificado de conclusão depois que ele foi construído. Teve tudo certinho, alvará de aprovação, alvará de execução e o certificado de conclusão. A obra está linda, perfeita, maravilhosa. Mas aí o proprietário resolveu fazer um puxadinho. A parte do recuo do fundo, ele faz um puxadinho, faz uma cobertura, faz lá uma área de lazer, constrói na parte de cima, faz dependência de empregado, ou um quarto, sei lá, um escritório, mais alguma coisa, sem entrar com alvará de reforma. Quando chega lá para verificar o certificado de conclusão que foi emitido, foi para a obra que foi construída. Essa alteração ela está irregular. Então, se houve alteração de ordem física no imóvel, esse certificado de conclusão que foi emitido, ele perde a eficácia. Então, é como se o imóvel ele se tornasse irregular novamente. Isso acontece da mesma forma, com certificado de regularização, certificado de acessibilidade e o certificado de segurança. Tem lá o certificado de acessibilidade. Houve uma modificação nas condições de acessibilidade. Então, aquele documento que foi emitido, ele não vale mais, porque houve modificação, houve alteração física no imóvel que implicou na modificação das informações constantes do documento, por isso ele perdeu a eficácia. Perdeu a eficácia, o imóvel ele volta à situação de irregularidade. É como se ele não tivesse o certificado de conclusão, é como se ele não tivesse o certificado de regularização, é como se não valesse aquele certificado de segurança ou de acessibilidade que ele tem. Tudo bem? Continuamos.
Diz também que, com relação aos equipamentos, também perde a eficácia. Lembra que nós falamos que os equipamentos permanentes eles precisam ser cadastrados no sistema da prefeitura e a manutenção é feita por meio da renovação periódica, né, de acordo lá com os prazos de validade de cada um desses cadastros, né, que são feitos. Se houver também qualquer tipo de alteração naquele equipamento que foi cadastrado, aquele cadastro também vai perder aí a eficácia. Próximo, cancelamento. O cancelamento está relacionado ao alvará de autorização. Lembra que o alvará de autorização ele é concedido por um prazo determinado. Então, se foi concedido o alvará de autorização e houve desvirtuamento do objeto, primeiro lugar, tá? O que é desvirtuamento? Teve a concessão de um alvará de autorização de implantação de estande de vendas. Só que, quando foi lá verificar, percebeu-se que não era um estande de vendas, era, sei lá, abriram um tipo de comércio, uma loja de roupas, por exemplo, mas não estande de vendas para comercialização daqueles imóveis que estavam sendo construídos. Então, houve aqui desvirtuamento do objeto. Neste caso, o alvará ele será cancelado, ok? Desinteresse na manutenção. O alvará de autorização ele é emitido a título precário, diz a legislação. Isso significa dizer que a qualquer tempo, se não houver por parte da administração interesse na continuidade do funcionamento daquela atividade, da realização daquela obra, o órgão público, aí, a administração, ele simplesmente não vai fazer a sua renovação ou vai fazer o cancelamento. Então, é possível, sim, por desinteresse na manutenção. Embora, né, isso precisa, obviamente, né, ser justificado. Não é, eu não quero mais. Não, vai ter que ter, obviamente, uma justificativa plausível para demonstrar aí essa falta de interesse na continuidade da autorização ou da concessão dessa autorização que foi emitida. E, finalmente, desinteresse na revalidação. Então, se houver também por parte da administração falta de interesse de revalidar aquele alvará de autorização que foi concedido, também assim ele poderá ser cancelado. E finalmente aqui, perda de validade. Perda de validade, no caso de alvará de autorização, lembra que eu falei que ele pode ser renovado por mais uma vez, né? Ele é concedido por um período específico e depois ele pode ser renovado uma única vez. E no cadastro dos equipamentos, eles precisam ser renovados periodicamente. Se não for feita essa renovação, perde a validade. Alvará de autorização de implantação de tapume avançando sobre o passeio público, parte do passeio. Foi emitido essa autorização para que ficasse lá o tapume por 6 meses. Passou o prazo de 6 meses, não foi feita o pedido, né, de revalidação, aquele documento emitido, aquele alvará, perdeu a validade. Chegou lá, ele não vale mais porque o prazo dele já se esgotou. Assim o é com o cadastro de equipamentos. Passou o prazo, que tem que ser feita a manutenção, né, a renovação desse cadastro. Se não for feito dentro do prazo, ele também perde a validade. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí desses termos, mas estão todos vinculados a deixar de existir, né? O documento deixar de ter validade, deixar de existir, deixar de gerar efeitos e deixar de fazer com que aquela atividade edilícia seja legalizada. Porque a partir do momento que esses documentos foram revogados, cassados, anulados, declarados nulos, perdeu eficácia, cancelados ou perdeu a validade, significa dizer que aquela atividade edilícia ela está irregular. E aí a gente vai atuar fazendo a fiscalização correspondente. Uma coisa interessante também é o artigo 67 do Código de Obras
fala o seguinte, que é a questão da responsabilidade de informações falsas, né? Então, as declarações que as pessoas precisam assinar lá, apresentar no momento de fazer o pedido lá do código de obra, né? O possuidor, o proprietário ou os profissionais técnicos habilitados, segundo a legislação, a responsabilidade, ela, além de ser administrativa, com a aplicação de penalidade, né, de multa, também tem a possibilidade aí de sanções criminais. Se houver uma atuação irregular do técnico, do engenheiro e arquiteto, o Código de Obras diz aí, que deve ser feita a comunicação ao órgão fiscalizador do exercício profissional, né? Então, esse verbo deve aí, ele é imperativo, é obrigatório. E depois fala aqui no parágrafo 2º que se houver prática de qualquer tipo de infração penal, cometimento de crime aí, desde o início, no momento de entrar com o pedido desses documentos até no momento da execução das atividades edilícias, é importante também que a prefeitura comunique à autoridade policial. Faça um ofício lá para o delegado, para a autoridade policial, para averiguação de eventual cometimento de crime. Existem algumas situações, algumas obras, que por suas características, elas têm alguns procedimentos especiais, né, mais restritivos ou mais específicos do que aquilo que é de regra geral, para as obras em geral. No artigo 72 do Código de Obras, fala quais são esses procedimentos especiais que têm mais exigências ou detalhes diferentes, ou de documentação, ou de observação na construção, lá na elaboração do projeto, que precisa ser observado. Então, o primeiro fala sobre empreendimento da administração pública direta ou indireta. 2, empreendimento habitacional de interesse social em ZEIS, empreendimento habitacional de interesse social, empreendimento habitacional do mercado popular, habitação de interesse social, habitação de mercado popular, moradia econômica, ok? Eu trouxe aqui os decretos específicos ou, nos casos das legislações específicas que trazem aí esse complemento, mas nesse caso aqui do inciso 2, desses empreendimentos habitacionais de interesse social, que eu acabei de falar, mais para frente, quando nós falarmos sobre a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, e aí nós vamos entrar um pouco mais aí, explicar um pouco mais essa questão desse tipo de empreendimento, e aí nós vamos falar com mais calma sobre eles, tá bom? Então agora é só para você entender aqui dentro do artigo 72 quais são aí esses procedimentos especiais ou específicos que o Código de Obra traz. Depois fala lá no polo gerador de tráfego, então edificações que geram, né, muito tráfego. O outro, empreendimento gerador de impacto ambiental ou então empreendimento gerador de impacto de vizinhança, né, que causa incomodidade à vizinhança. Empreendimento com alto risco de incêndio ou situações de emergência, aqueles que envolvam usos especiais ou incômodos e residência unifamiliar. Esses empreendimentos, então, que seguem essas regras especiais, que devem ser observadas basicamente lá no momento de análise dos projetos para verificar a possibilidade de aprovação ou não do pedido. Eu trouxe alguns exemplos, não vou falar aqui porque a aula vai se estender demais, mas se vocês observarem nos slides que eu disponibilizei para vocês, tem mais algumas características, né, que eu trouxe aí dessa legislação específica que tratam desses empreendimentos especiais, ok? Então, tem alguns exemplos aqui. Se vocês tiverem interesse
vocês vão lá, deem uma olhada. O que importa, na verdade, para a gente, com relação a esses empreendimentos especiais, é que existe sim um procedimento diferenciado para ser analisado e aprovado. Tem documentos específicos que precisam ser apresentados, mas para nós, para a fiscalização, isso não vai levar muito em consideração, porque independentemente aí do processo de aprovação, dos documentos que precisam ser analisados, dos requisitos que a legislação específica exige, nós vamos verificar o final, que é a emissão desses documentos ou não. Tudo bem? Só uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, na verdade eu não vou falar agora, eu vou deixar também para falar na aula da fiscalização em si, que é sobre fiscalização das obras públicas, que são as obras públicas construídas em imóveis públicos, né? Que a princípio nós não fiscalizamos, a princípio eles seguem aí a legislação específica, mas não é o fiscal da prefeitura que vai fiscalizar obra do Estado, nem obra da União, nem mesmo obra de uma outra secretaria, olhando lá se tem alvará de aprovação, alvará de execução. Então existe uma documentação específica que eles têm lá, que precisam apresentar, embora essas obras elas precisam observar o Código de Obra, sim. É necessário, sim, ter um técnico habilitado, um profissional, né, engenheiro, arquiteto, para fazer o projeto e para fazer o acompanhamento da construção, da edificação, mas não é exigido alvará de aprovação e alvará de execução, ok? Então, não vamos lá fiscalizar, né, uma obra de construção de uma escola do Estado e pedir alvará de aprovação e alvará de execução. Se porventura identificarmos qualquer tipo de problema, de falta de segurança na obra, que isso venha a comprometer mesmo a segurança das pessoas, dos vizinhos, dos transeuntes, da população em si, nós enviamos ofício àquele órgão responsável, da prefeitura, do Estado ou da União, para que sejam tomadas as providências. Mas não vamos lá fazer embargo da obra, não vamos lá fazer aplicação de multas para estes órgãos públicos, tudo bem? Mas aí, quando a gente falar da ação fiscal mesmo em si, aí eu vou trazer mais alguns detalhes e vou falar um pouquinho mais sobre isso relacionado lá ao nosso procedimento. Então é isso, pessoal. Terminamos mais uma aula, né? A aula de hoje. Agradeço a tua participação, agradeço a tua companhia e se você tiver alguma dúvida, não esqueça, pode entrar em contato aqui por e-mail, por telefone, ou deixa marcado aqui, lá no Google Classroom, aonde você preferir, faça lá seu comentário, deixa a sua dúvida que eu te respondo com certeza, tá bom? Um grande abraço para você, fique bem e a gente se vê na semana que vem. Até lá! Muito bem, pessoal. Então essa é a aula que a gente queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Neste momento nós vamos colocar o link dos exercícios. Tem o prazo até amanhã às 18 horas. Também está sendo encerrada a lista de presença para as pessoas que estão assistindo e precisam de certificado, então esse é o momento que encerra a lista. Agradeço muito de você ter ficado até o final aqui com a gente, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. Deixa um like para a gente também, por favor, um joinha para a professora. E muito obrigado, até semana que vem, fique bem, até a próxima.